JC News. Entrevista. Agora são 6h44, terça-feira, falamos também de concursos públicos e carreiras com o professor Rodrigo Bezerra, já está conosco ao telefone. Professor Rodrigo, bom dia. Bom dia, Jofre, bom dia, ouvintes da JC News. Olha, temos aqui a participação de um ouvinte que nos manda uma mensagem, a Michele Figueiroa, moradora do bairro das Graças. Ela pergunta o seguinte: professor Rodrigo, sou formado em administração pública e, como não consegui espaço no mercado, desde o início deste ano estou me preparando visando um bom concurso público. Mas estou na dúvida sobre se devo fazer para o cargo de analista, que requer o curso superior, ou concursos de nível médio. O senhor tem alguma recomendação que possa, primeiro, diferenciar esses cargos ou recomendar para mim ou pessoas que estejam na mesma situação? Olha só, Jô, fiz uma pergunta muito interessante e as pessoas fazem. Hoje em dia, é uma consideração que a maioria das pessoas é formada em nível superior. Mas nós temos ainda os concursos que admitem a questão do nível médio. Daí a grande, né, as pessoas olham, geralmente às vezes o nível médio aparece com um pouco mais de vagas. As provas, em tese, eu estou falando isso em tese, elas são um pouco mais fáceis. E aí o que acontece? As pessoas tendem a crescer, digamos, o olho sobre as vagas do nível médio. E hoje, alguns dados dizem que cerca de 80% a 85% das pessoas que prestam concurso para o nível médio possuem nível superior. Então, assim, algumas considerações. Primeiro, a diferença entre técnico e analista em termos de remuneração é uma diferença relativamente pequena. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. No último concurso, o cargo de técnico pagou o salário de R$ 4.052. Já para o analista, esse valor foi de R$ 6.053. Então, uma diferença de 2.000 e alguma coisa. Obviamente que é uma diferença já considerável. 2.000 a mais ou a menos, sempre é bem-vindo, né, Jô? Claro. Em relação à questão do desempenho de atividades, as atividades do técnico, na verdade, ele é quase um auxiliar judiciário do analista. Então, são atividades muito parecidas com a atividade do analista, mas de uma complexidade um pouco menor. O analista, digamos assim, se arrisca mais. O analista elabora parecer, o analista elabora minuta, documentos de caráter jurídico, né? Pode, inclusive, auxiliar, de repente, num dado tribunal, um juiz, pode desempenhar atividades correlatas a atribuições que possam aparecer no decorrer do cargo atribuídas a ele. Já o nível técnico é um nível mais de, por exemplo, atendimento ao público dentro do tribunal, né, operações de microcomputador, por exemplo, operações relativas ao andamento de processos. Então, são atividades, digamos, mais simples. Agora, em relação à prova, em relação a eu faço nível médio, eu faço nível superior, é uma dúvida muito grande, né, que permeia muitas vezes a cabeça de muitos concurseiros. Primeiro, a notícia é boa. Em geral, os órgãos, quando eles abrem concurso, o que é que eles fazem? Eles querem muitas vezes também arrecadar a inscrição. Vamos ser muito claros com isso, né? O órgão, como às vezes um TRT, quando abre um concurso, quanto mais pessoas se inscrevem, melhor. Então, o que é que eles estão fazendo? As provas geralmente são aplicadas em horários diferentes. Então, por exemplo, o nível médio é pela manhã, o nível superior é à tarde, ou vice-versa. O que possibilita o candidato, geralmente, se inscrever nos dois concursos. É muito comum as pessoas fazerem isso. Qual o grande detalhe? É que, geralmente, quando você faz isso, você tem que ter uma preparação mental e física muito boa. Era isso que eu ia perguntar ao senhor. É uma maratona, né? O dia inteiro você acaba, talvez, prejudicando uma das duas provas, né? Exato. Acaba que lá para as 3, 4 horas da tarde, você fazendo prova, a cabeça, o raciocínio, né? O a gente chama de juízo já foi para o espaço. Então, é muito comum, às vezes, eu receber alguns candidatos, alguns alunos que me dizem depois, professor, a prova de manhã foi uma beleza, mas à tarde eu já estava chutando o negócio. Porque realmente é uma maratona. Em relação a, de repente, eu tenho que escrever. Imagine que eu esteja num dilema, nível médio, nível superior. Então, assim, é preciso ter muito cuidado. Porque uma experiência, eu já vi, porque não é ninguém que me disse, eu já vi provas de nível médio mais complexas do que provas do nível superior. Por quê? Exatamente por isso. Porque as pessoas correm para o nível médio e deixam o nível superior. Eu já vi isso.
É certo que o nível superior vem com menos disciplinas, mas o fato de vir com menos disciplinas não é, tem muito cuidado, não é o indicativo, porque é para que eu vá fazer e que eu necessariamente vá passar. Lembrando que no nível médio, é interessante, pela quantidade de pessoas que disputam as vagas, quem é meu principal inimigo não é a prova, é o outro. É o outro. Então, como eu tenho muita gente fazendo, basta eu errar uma questão na prova e a chance de eu ser aprovado é pequena. Às vezes, 1, 2 questões. Quais são as vantagens, digamos assim, de se fazer o nível superior, se eu disponho de nível superior? Né? Primeiramente, eu não vou entrar em tantos critérios de desempate, porque como eu tenho uma concorrência muito menor, né, eu não tenho tantos critérios de desempate. Outro detalhe interessante, as provas de nível superior, em muitas situações, elas vêm com cargos específicos. Então, imagina, a gente inclusive já falou sobre isso, eu sou formado em, vamos lá, biblioteconomia, e abrir um cargo para biblioteconomia, eu faço. Por quê? Porque muitas vezes, a maioria muitas vezes meus candidatos, eles não estão preparados. Então, se eu me preparo com uma antecedência para um cargo específico, eu tenho muito mais chance de ser aprovado. Né? A pontuação, em consequência da concorrência um pouco menor, ela é um pouco mais larga. Então, no nível superior, eu tenho possibilidade de ser, digamos assim, aprovado com mais facilidade, desde que, aí vai cair naquela velha história, desde que eu me prepare, obviamente. Não dá para entrar, a gente já tem falado muito isso, não dá para entrar em concurso nenhum hoje sem uma preparação adequada. Então, se eu tivesse de dar um conselho para nosso ouvinte aí, se ela está formada em nível superior, prepare-se para o nível superior. Geralmente as disciplinas do nível superior, elas envolvem ou englobam as disciplinas do nível médio. E, obviamente, se ela desejar fazer os 2 concursos, se for possível, ela se inscreve. Acredito que dê para fazer. Mas, se eu fosse realmente dar um conselho, eu não pensaria dessa forma como ela está raciocinando, achando que vai fazer o nível médio, que é mais fácil, é melhor, e talvez a frustração seja muito maior. Já. E a concorrência dos concursos de nível médio hoje em dia são muito elevadas, né, professor? E aí não tem mais isso também, como o senhor falou no início da fala, a quantidade de pessoas que têm curso superior também aumentou bastante, né? Muito, aumentou muito. Então é por isso que a gente está falando, é por isso que eu sugiro que ela vá para o nível superior. Agora se prepare, né? Do que ficar pensando. Às vezes eu raciocínio eu vou pensar um pouco menos, né? Eu vou atirar no menos para ver se eu consigo chegar lá. Obviamente, vamos deixar uma coisa bem clara, existem concurseiros que vão para o nível médio consciente. Como assim? Eu vou me preparar para o nível médio, vou começando agora, não tenho realmente condições de fazer o nível superior e uso o concurso nível médio como degrau, a gente chama de concurso degrau, ou seja, passa no nível médio e continua estudando, se preparando para entrar no outro concurso, agora sim de nível superior. Isso é uma estratégia, mas não traçar uma estratégia de eu vou fazer o nível médio porque o nível superior não dá para mim ou eu não chego lá, eu acho melhor passar no nível médio. Eu acho que esse é um pensamento mais equivocado. Ok, então. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima terça e mais um bate-papo aqui sobre concursos públicos e carreiras. Jofre, só para terminar o nosso concurso. Tem razão. Eu fui tomado aqui pela distração, com a gente falando aqui, eu imaginando a reação da ouvinte aqui. E aí acabei me distraindo. Me diga o concurso de destaque dessa semana. Olha só, Jofre, saiu um concurso fantástico ontem, concurso para a Defensoria Pública da União. Quem tem formação em Direito, eis um grande concurso, um concurso que já estava sendo aguardado há muito tempo, concurso que paga um salário de R$16 mil, tá? A banca elaboradora desse concurso é agora a Sebrasp, eles mudaram, era o antigo CESP-NB, só mudaram por questão de sigla, mas é o CESP. Quem conhece o CESP-NB vai lá no Google, no site, procura CESP-NB. O edital está na praça, inscrições do dia 17 de novembro até o 8 de dezembro, provas em 7 de fevereiro. É um mega concurso, agora tem um detalhe, mais de 20 disciplinas para prova objetiva e prova subjetiva. Então, assim, não é concurso para, digamos assim, amador. É concurso para quem vem se preparando, é concurso para quem vem estudando muito para fazer. Agora é um senhor concurso, é aquele concurso dos sonhos. Ok, professor Rodrigo, muito obrigado. Até a próxima terça. Grande abraço, até a próxima terça.
Conversamos com o professor Rodrigo Bezerra, que fala conosco todas as terças-feiras sobre concursos públicos e carreiras aqui na JC News.